lá, hoje a gente vai fazer um exercício de imaginação que é, no mínimo, fascinante. O que acontece quando um vilão cósmico de desenho animado encontra a teologia medieval? Certo, vamos mergulhar fundo nessa questão. Uma questão que coloca um dos maiores males da cultura pop frente a frente com o mapa de pecados mais estruturado da história. Basicamente, estamos colocando o Lich, aquele necromante esquelético de Horas de Aventura, no banco dos réus. E a lei que vamos usar para julgar ele, nada menos que o Inferno de Dante Alighieri, para terminar a sentença final dele. Mas calma. Antes de começar essa descida, a gente precisa primeiro entender quem é o réu e qual é a natureza tão única dos crimes dele. O Lich não é um assassino qualquer. As palavras dele mesmo já entregam uma filosofia que vem de antes da própria existência. Isso coloca ele num patamar de força antiga, primordial, sabe? O objetivo dele não é conquistar nada. É algo muito, mas muito mais absoluto. Pensa bem. Em termos teológicos, se a criação é o maior ato de amor de Deus, o hominicídio, que o Lich tanto quer, faz dele o anticriador supremo. E o ponto crucial é que a maldade dele não é só na força bruta. É tudo muito calculado, intelectual. Ele usa o engano, a guerra psicológica, a corrupção da esperança. Os métodos dele são insidiosos. A grande questão, então, é onde um mal desse tipo se encaixa? Então vamos lá, vamos começar a nossa descida. A jornada pelo inferno começa, primeiro, eliminando os lugares onde o Lich com certeza não pertence. Os círculos superiores do inferno, eles punham os pecados da falta de autocontrole, da incontinência. Mas o Lich não se encaixa aí. Sendo um ser assexuado, ele não tem paixão carnal nenhuma. Gula? Também não. Ele se alimenta de força vital, não de comida. E ganância? Para que ele ia querer riqueza se o objetivo final dele é o fim de toda a matéria? Não faz sentido. Ira, raiva, também não bate. A maldade dele não é emocional, não é de cabeça quente. É um princípio filosófico. Esses pecados de paixão são simples demais para ele. E heresia também não é suficiente. Ele não é simplesmente um ateu. Ele é, na verdade, um guerreiro espiritual que quer destruir tudo, o material e o espiritual. O pecado dele é ativo, não é só uma questão de não acreditar. Depois de passar pelos pecados da paixão, a gente entra nos círculos mais profundos do inferno. E é aqui que começam a aparecer os primeiros lugares onde o Lich poderia, talvez, se encaixar. E um forte candidato é o sétimo círculo, o dos violentos. Aqui é onde se punha a violência contra os outros, contra si mesmo e contra Deus. E olha, o Lich parece se encaixar perfeitamente aqui, especialmente no último anel. Pensa só, ele é um assassino em massa, o objetivo dele é a violência máxima contra a natureza e o desejo dele de tomar o lugar de Deus é a blasfêmia em escala cósmica. Ele é a própria esterilidade, desafiando a autoridade divina. Parece o candidato perfeito para as areias ardentes. Só que tem um problema. E aqui está o pulo do gato no sistema de Dante. A fraude é um pecado pior que a violência, porque ela corrompe o intelecto. E o Lich, a gente sabe, é muito mais do que só um brutamontes. Ele é um mestre manipulador. Isso nos leva a um caso ainda mais forte, o oitavo círculo do inferno, o lugar dos fraudulentos. O nome desse lugar é Malebolge. É o lar dos mentirosos, hipócritas, enganadores. E é aqui que os métodos do Lich realmente se destacam. As ações dele são um exemplo de livro sobre fraude, mas Dante faz uma última e crucial distinção. Enganar estranhos é uma coisa. Agora, enganar quem tem um motivo especial para confiar, esse é o pior de todos os pecados. E é assim que a gente chega no fundo do universo. E não é um poço de fogo, não. É um deserto congelado e silencioso. Esse é o nono círculo. E a sua última e mais profunda zona se chama Judeca. É o lugar reservado para os traidores. Aqueles que traíram seus maiores benfeitores. E aqui a gente descobre o pecado supremo do Lich. Não é assassinato, não é blasfêmia. É traição. Traição contra a própria existência. Ele recebeu o dom de existir e usou esse dom para tentar aniquilar toda a existência. É a traição final. Assim como Lúcifer traiu seu maior benfeitor, o Lich traiu a criação. Aqui, no gelo, ele finalmente encontrou seu lar. Só que no inferno de Dante, a punição, o chamado contrapasso, tem que ser um reflexo irônico do pecado.
Então, qual seria o tormento perfeito para um ser que só deseja o silêncio e o fim de tudo? E a ironia divina aqui é simplesmente genial. O ser que mais desejava o silêncio é forçado a ouvir o som eterno da vida. O grande campeão da morte se torna, à força, um recipiente para a vida. E aquele que espalhava o desespero é assombrado para sempre por memórias de uma alegria simples que ele mesmo rejeitou. Ele se via como o ponto final do universo. Mas aqui, o universo responde. E a resposta é: aqui não existe fim. Na maior das ironias, a criatura que queria deixar de existir é condenada a existir para sempre, servindo justamente ao sistema de vida e justiça que ela tentou destruir.